Amém. Romanos 12, versículo 9. Estamos a falar acerca da marca de quem é verdadeiramente cristão. Estamos a falar dos elementos práticos da vida cristã. Como falávamos a semana passada, Paulo vai apresentando tudo aquilo que é a questão do Evangelho. E agora no capítulo 12, ele fala do que é que significa então aqueles que depois de ouvir o Evangelho são transformados por este Evangelho. Aquilo que nós ouvimos já em 2 semanas é a ideia de nós apresentarmos os nossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus. Depois vimos que Deus dá dons, Deus dá pessoas, e essas pessoas têm dons dados por Deus à igreja, e é na multitude, isto é, na combinação dos dons que cada um de nós tem, que a igreja vai avançando e que o reino de Deus vai avançando. Falámos também que quem tem dons porque Deus lhes dá, e em vez de estarmos às vezes à procura de dons que não temos e servirmos em dons que nós não temos, então devemos ficar agradados por aquilo que Deus nos dá e servirmos naquilo que Deus nos dá. Aquilo que falávamos a semana passada é que muitas vezes o nosso problema é este, é que nós queremos servir naquilo para o qual não fomos chamados. E quando nós queremos servir naquilo que não temos dom, as coisas não correm bem. Mas quando servimos naquilo que temos dons, as coisas frutificam, multiplicam-se, porque estamos a usar exatamente aquilo que Deus nos deu. Paulo agora vai num nível ainda mais profundo e vai falando acerca de várias marcas, várias características. E nós vamos ver até onde é que vamos, mas o versículo 9 do capítulo 12 começa assim. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal, apegai-vos ao... É interessante que depois de Paulo falar acerca de quem tem dom, use-o, quem tem o dom, utilize-o, mas há uma condição. Nós não utilizamos os dons que Deus nos dá, nós não servimos naquilo que Deus nos chamou, de qualquer forma, é crucial, é imperativo que nós o façamos em amor. A marca do cristão é uma marca de amor. Não significa que tenhamos de ser todos carinhosos, porque o amor não tem a ver com o carinho, não tem a ver com os beijinhos, não tem a ver com os abraços. É muito para além disso. O amor é uma decisão e nós podemos amar com as nossas diferentes personalidades. Mas aquilo que a Bíblia apela é, e aquilo que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está a dizer é, olha, depois de tudo isto, não se esqueçam que aquilo que Deus fez, Ele fez-o porquê? Por amor. Ele fez todo o seu sacrifício, todo o seu ministério e tudo aquilo que Ele construiu, tudo aquilo que Ele alcançou, tudo aquilo que Ele venceu no seu nome, mas em benefício nosso, fê-lo por amor. Então Ele dá-nos dons, nós apresentamos o nosso corpo como sacrifício, nós apresentamos e damos a Deus a nossa adoração e nós servirmos nos dons que Ele nos dá e com os dons que Ele nos dá, mas não de qualquer forma, tem que ser sempre em amor. E o que Paulo está a dizer é, o amor seja não... Por outras palavras, ele está a dizer o seguinte, vocês conseguem enganar-me a mim e uns aos outros fingindo amor, mas a Deus ninguém consegue enganar. Então, o amor não pode ser fingimento, porque é fácil fingir que gostamos. É fácil fingir que amamos. O difícil é amar na realidade. O difícil é executar o amor, por assim dizer, na realidade. Então Paulo começa dizendo, o amor seja não fingido. Isto é, que a marca da igreja seja verdadeiramente o amor que permeia a cada um de nós. Apesar das diferenças, apesar de tantas opiniões distantes e diferentes, nós ainda assim temos algo que nos une, que é o amor a Cristo. E porque amamos a Cristo, é gerado em nós o amor uns para com os outros. Então o amor seja não fingido. Depois diz outra coisa. Aborrecei, literalmente é odiai o mal. Ah, pastor, mas odiar é pecado. A Bíblia diz odiai, não é o irmão. Não é quem lhes faz mal. É o mal em si mesmo. A ideia é, se eu tenho em mim amor, eu tenho um amor que não é gerado em mim, é gerado pelo Espírito Santo. E porque eu tenho o Espírito Santo na minha vida, eu instantaneamente, automaticamente, eu odeio ou devo querer aborrecer o mal. É verdade que há aqui a dupla natureza. Há a natureza pecaminosa que nos inclina para o pecado, e já vimos, e há também o Espírito que nos inclina para a santidade. Mas aquilo que Paulo está a dizer é, escolhei odiar, aborrecer
o mal e ligai-vos, colai-vos ao bem. Os irmãos já viram que ser cristão é mesmo diferente de não ser cristão? Passa assim o exemplo que é uma coisa tonta, mas é a única forma que eu consigo transmitir. A ideia é, quem não é cristão pode ter alguns valores, mas o cristão é chamado a ter muito mais do que simplesmente valores. É viver uma vida difícil de sacrifício, em que em vez de nos apegarmos àquilo que nós temos inclinação, em vez de nos conectarmos àquilo que nós temos o desejo, nós conectamos exatamente àquilo que é o oposto. Em vez de eu seguir aquilo que me dá prazer, eu sigo aquilo que dá prazer a Deus. Então, em vez de querer me agradar a mim, eu quero agradar a outro. E isto é contra a natura humana. Porque a natureza humana é egoísta. Nós somos egoístas. Nós queremos as coisas para nós. Os irmãos já viram certamente bebés. Podem ter as mãos cheias de comida, mas se alguém lhes tenta tirar alguma coisa, eles vão ficar chateados. Porquê? Porque é deles. Ou quando o bebê ou uma criança está a brincar com um brinquedo, ou nem sequer está a brincar com um brinquedo. Lá em casa, isto ainda hoje acontece e já não são assim tão pequeninos. Está ali uma coisa, há meses, há anos, ninguém liga. Um deles olha para aquilo. Assim que toca naquilo, a outra pessoa diz, isto é meu. Não mexas, isso é o meu. Isso é meu. E eu digo, mas ninguém ligava a isto. Porquê é que vocês agora estão-se a chatear por causa disto? Porque isto é meu. Egoísmo. Egoísmo. Nós temos uma inclinação, não para agradar o outro, mas para nos agradarmos a nós. Mas não se esqueçam, aquilo que Paulo está a dizer é que estas são as marcas e esta é a forma como o cristão deve agir. Nós vivemos tempos em que as pessoas basicamente dizem o seguinte, ninguém tem nada a ver com a minha vida e desde que eu vá ao domingo ou à quarta-feira ou quando for o dia do culto, já cumpri a minha função, já cumpri a minha missão e mais ninguém tem nada a ver com isto. Isto não é cristianismo. O cristianismo não tem a ver com tu ou eu virmos ao culto. Isso é apenas a expressão de adoração. E pode ter 2, 3 vezes por semana essa expressão coletiva. Mas isso não faz de nós verdadeiramente crentes. Não é o virmos ao culto que nos transforma em crentes. O que nos transforma em crentes é a redenção de Jesus Cristo e o seu Espírito na nossa vida, no nosso coração e a nossa obediência a esse mesmo Espírito que nos impele a fazer coisas distintas daquelas que fazíamos. O amor seja não fingido, porque quem não é crente rapidamente e facilmente finge o amor. Com que objetivo? Com o objetivo de alcançar alguma coisa. Porque as pessoas não fingem só porque sim. As pessoas fingem porque elas têm um objetivo específico com fingimento. Então nós fingimos com o objetivo de alcançar alguma coisa. E Paulo diz, o amor seja não fingido, odiai o mal, ligai-vos ao bem. E ele diz, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Ele diz assim, olha, amem, aqueles que estão na igreja, amem-se uns aos outros, e é mesmo literalmente, uns aos outros. Porque a ideia é quase utópica, eu entendo, a ideia de utopia é pensarmos em alguma coisa que parece quase impossível de ser alcançada. Mas não é. Na igreja, aquilo que é suposto é, eu entrego amor e eu recebo o quê? E a mesma coisa acontece por si. A ideia é, nós deveríamos viver de forma a amarmos-nos uns aos outros, mesmo aqueles irmãos, desculpem a expressão, mais ranhosos, aqueles que são mais difíceis, aqueles que já nos magoaram, aqueles até que já nos traíram, mas na igreja deve imperar o amor, porque sem amor é impossível haver perdão. Mas é difícil. Amar-nos cordialmente uns aos outros significa que o amor não é apenas de uma parte. É, nós damos, mas nós vamos receber. Mas a ideia é, tu dás mesmo não esperando receber. E amar aquele que nos traiu é complicado. Amar aquele que nos magoou é complicado, porque nós ficamos logo ali com uma marca. E é perfeitamente normal. Eu entendo, eu sinto a mesma dor, a mesma dificuldade de cada um do irmão que está aqui. Quando me magoam, quando me pisam os calos, a minha vontade, obviamente, não é amar, até porque eu tenho uma personalidade assim um bocadinho que dá vontade de começar logo a voltar ao velho homem e responder. Mas o amor
O amor faz-nos ficar calados muitas das vezes. O amor leva a que nós perdoemos, e não apenas uma vez, não apenas 2 vezes, não apenas 3 vezes, e não apenas 7 vezes, como perguntaram, mas 70 vezes. A ideia é sempre que te magoarem, tu perdoas. Sempre. Mas isso é muito difícil, mas é isto que Deus faz connosco. A cada dia. Claro que é muito difícil exercer misericórdia para com aquele que nos magoou. Para com aquele que numa altura difícil da nossa vida, em vez de nos ter ajudado, ainda parece que nos prejudicou mais. E depois nós, obviamente, temos desconfiança e não queremos que aquela pessoa faça isto ou aquilo e não gostamos. E na igreja é assim que acontece. Se alguém nos magoou, já nós dizemos, olha, aquela pessoa, para mim, pronto, está tudo bem, mas ela já está inqualificada até para servir. Ela nunca mais pode servir na igreja. E se a gente as vê servir na igreja, nós começamos logo a ficar a ter suores frios, porque nos lembramos daquilo que nos fizeram. Mas a pergunta que se impera é, e o perdão está onde? Porque, obviamente, nós temos que ser também inteligentes, não é? E não é... As pessoas não é perdoar só porque sim. É um mandamento nosso, mas é suposto também haver arrependimento, não é isso que está em questão. É suposto haver arrependimento de outra parte, mas isso não implica que nós não o perdoemos na mesma, mesmo que a pessoa não se arrependa. O problema é que nós muitas vezes não amamos cordialmente uns aos outros porque é doloroso amar. Amar coloca-nos em fragilidade. Amar alguém que nos traiu, ou amar qualquer outro tipo, mesmo que não nos tenha traído. A verdade é esta, amar é um risco. Não é? Amar é um risco que nós corremos. Porque ao amar nós estamos-nos a relacionar. Ao relacionar com as pessoas, nós temos que abrir as portas da nossa vida. E ao abrir as portas da nossa vida, nós colocamos em risco alguma da nossa segurança. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não se esqueça qual é o contexto. Imediatamente antecedente é quem tem... Vejam, vou-vos ler, que é mais fácil. Assim nós somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ela em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e pegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Amai-vos uns aos outros. Mas é que o versículo ainda não acabou e nós já estamos aqui com ele aqui entalado. É que o versículo continua e diz assim, preferindo-nos em honra uns aos outros. O que é que você entende sobre este versículo? Alguém quer arriscar? Ok. Boa. Mais. Preferindo-vos em honra... Não está errado. Estou só a dizer se alguém quer mais participar. Preferir em honra uns aos outros. Amar uns aos outros. E a seguir ele diz que passa para um outro patamar ainda maior. Que é, não basta tu amares, tu tens de considerar o outro superior a ti. E, pá, ainda por cima é do Benfica. Eva está a dizer, exatamente. Como é que eu faço isso? Como é que eu considero o outro superior a mim mesmo quando a minha tendência natural como ser humano é achar que eu sou a última bolacha do pacote e eu sou melhor que toda a gente? Como é que eu posso considerar que o outro é melhor do que eu se é preciso um grau de humildade que nós não temos naturalmente para considerar alguém melhor do que nós? Sabem o que é interessante neste versículo? E eu tenho visto isto na minha vida. Quanto mais perto eu estou de Deus, quanto mais o Espírito Santo atua na minha vida e eu lhe obedeço, mais eu vejo o bom que o outro irmão tem na minha vida. Não é na minha vida, é na vida dele. A ideia é quantas qualidades aquele irmão tem. Quantas capacidades aquele irmão tem. E, curiosamente, quanto mais longe eu estou de Deus e menos eu ouço ao Espírito Santo, mais eu acho que sou melhor do que os outros. Estou a ser o mais honesto possível. Mas quando nós estamos perto do Espírito Santo, nós entendemos que há coisas que aquele irmão vai fazer infinitamente melhor do que nós. Não porque ele é melhor, mas porque é os dons que Deus lhe deu e naquela área ele é melhor. E em vez de eu ficar triste
ou zangado, ou invejoso porque ele faz melhor do que eu digo e honro porque é ali que o Senhor o está a usar. Eu fico imensamente feliz quando vejo alguém que é fiel ao Senhor, que não é fingimento. Sou pastor. Irmãos, eu fico felicíssimo quando as igrejas dos meus colegas estão a crescer e vejo o mover de Deus na vida deles. Neles e na igreja que eles pastoreiam. Honestamente, eu não fico invejoso. Sejam ou não das Assembleias de Deus, nem estou a falar das Assembleias de Deus, que eu não tenho nada, não tenho clubismos nesse assunto. O meu clube é o Sporting, depois é só Deus. O resto. Mas em termos de denominações, obviamente, estou e sou pastor das Assembleias de Deus, mas independentemente disso, quando de facto vês e sabes que é o mover de Deus, eu fico feliz. E oro ao Senhor para que o Senhor ainda o abençoe mais. E depois, se puder, abençoe-me um bocadinho também. Mas, irmãos, eu fico feliz quando vejo alguém abrir a boca e pregar e se for melhor que eu não fico zangado. Eu fico feliz porque o Senhor está a usar as pessoas. E isso é bom. Honrar-nos uns aos outros, ou preferirmos em honra uns aos outros. A ideia é, em vez de eu preferir a glória para mim, é como a irmã disse, eu avanço. Esta é a única forma de nós darmos oportunidade às pessoas. Porque se nós continuamente achamos que somos os melhores em tudo, nós fazemos tudo. Você está cá? Se eu achar que sou o melhor a fazer, sei lá, se eu sou o melhor a cozinhar, não sou, mas sou o melhor a cozinhar agora. Se eu sou o melhor a cozinhar, eu não vou dar a oportunidade a mais ninguém que goste de cozinhar e que saiba cozinhar, porque isto também é importante, de ela exercitar o seu dom. De ela servir naquilo que ela aprecia, que ela gosta e que ela foi chamada. E estou a falar, obviamente, de cozinha, que a cozinha não é nenhum dom espiritual, embora às vezes quase pareça com os pratos que a gente come, não é? Mas alguns não sabem, mas o Daniel cozinha muito bem. A gente até gosta de lhe dar a oportunidade para ele cozinhar. Ele é que rejeita sempre. Mas tens de começar a exercitar mais esse teu dom, Daniel. Já, cada vez mais. Quem não sabe, quem nunca provou, não sabe do que é que eu estou a falar. Mas quem já provou sabe que o Daniel já não é como o Gonçalves. O Gonçalves ainda estou à espera de uma coisa que ele prometeu há 2 anos lá em Tomar, que ia fazer, que ia cozinhar, que isto e aquilo. Olha, vocês cozinharam para mim? Também o Gonçalves não. É assim, brevemente. Estou a ouvir esta conversa há quase 3 anos. Mas pronto. Mas isto é só uma piada. Olha, o Santiago está a exercitar o seu dom também. É, coitadinho. Meus irmãos, a ideia é preferir uns aos outros em honra. É muito difícil. É muito difícil. Porque implica, mais uma vez, correr riscos e nós não gostamos de correr riscos. Dar oportunidades aos outros, segundas, terceiras e quartas, é doloroso. Mas é isto que significa amar-nos uns aos outros e preferirem honra uns aos outros. Mas quando foi aquela vez não correu bem. A pessoa agiu assim, assado, e aquele outro, e aquele outro. E tu? E eu com Deus? Como é que é? Claro. Mais uma vez, há equilíbrio em tudo. Se a pessoa continuamente falha numa determinada área, porque provavelmente aquela não é a chamada dela, não vale a pena estarmos a tentar aquilo que não vai dar, não vai funcionar. Mas preferirmos em honra uns aos outros é muito doloroso, porque é isto que gera a humildade, e esta até é uma marca da humildade na nossa vida. Ser humilde não é pôr-nos para baixo. Eu sou o pior. Não é isso que é humildade. A humildade é nós deliberadamente dizemos, olha, eu sei e conheço as minhas qualidades, mas Deus está-te a usar. E está-te a usar bem. E eu oro para que Deus ainda te use mais. É assim que nós vamos conquistando, é assim que nós vamos vendo o reino crescer. É assim que nós percebemos que as pessoas têm determinados dons. Se nós não dermos oportunidade a algumas pessoas... Estou-me a lembrar, lá em Orem, eu sempre dei... E aqui é diferente, não temos tantos jovens daquela idade, mas lá em Orem eu conseguia perceber rapidamente, por causa também da forma como a igreja funcionava, e mesmo em Tomar também, mas da forma como a igreja funcionava, dava para perceber quem eram os jovens que... Como é que é de explicar isto? Eu gostava de lhes dar a oportunidade para eles partilharem qualquer coisa.
E quem aceitava, porque havia aqueles que não queriam, havia aqueles que quem dávamos a oportunidade, eles não queriam. Mas os jovens que aceitavam, é interessante porque era ali que nós descobríamos quem é que tinha uma chamada. Era ali que nós descobríamos quem é que afinal era mesmo chamado para pregar, porque depois, de repente, acontecia alguma coisa, e quem fala de pregação fala também do louvor. Quando cheguei a Orem, havia uma rapariga que tocava guitarra, e amém por isso, há muitas igrejas que não tinham nada. Mas à quinta-feira até era eu que dirigia o louvor. Havia uma rapariga que tocava guitarra e dirigia o louvor. Mas à medida que Deus foi fazendo, e nós fomos dando a oportunidade, de repente não tínhamos apenas uma rapariga, tínhamos muita gente, tínhamos muita capacidade, e de repente fez-se um grupo de louvor. Eu sei, para os irmãos isto não faz sentido nenhum, porque sempre tiveram, ou têm há muito tempo. Mas numa igreja que nunca teve, de repente passar de não ter nada para ter um grupo de louvor estruturado, é um milagre. É um avivamento. É que é mesmo. Esta é outra coisa, já agora aqui uma parte. Nós habituamos-nos a ver coisas e achamos que elas são normais. Então elas já não têm o impacto que deveriam ter. O facto de nós termos uma igreja com músicos, isto devia-nos agradar imenso e devia ser motivo de louvar a Deus todos os dias. Senhor, obrigado, porque nós temos uma igreja que tem pessoas que tocam. Senhor, obrigado porque nós temos pessoas que cantam. Senhor, podemos não ser os melhores cantores, podemos não ser os melhores músicos, mas não é isso que é importante. É o facto de haver pessoas disponíveis e dando do seu tempo, da sua vida, para ministrarem, para louvarem, para serem, e também deve ser esta a sua responsabilidade, um exemplo em adoração, para que nós não foquemos neles, mas foquemos em Deus. Mas devemos dar graças a Deus por eles, pelas pessoas que pregam, por todos, sejam do ministério ou não sejam, pelas pessoas que servem. Nós temos uma igreja que serve. Amém? Então nós deveríamos ficar felizes e devíamos preferir-nos exatamente em honra uns aos outros. Versículo 11, e é interessante, os irmãos vejam, cada versículo que Paulo dá, nós poderíamos ficar aqui a dissecar. Paulo é uma coisa espantosa. O Espírito Santo, de facto, é maravilhoso, porque ele utilizou este homem e nós poderíamos, só na primeira parte do versículo, o amor seja não fingindo, dava para fazer uma pregação, dava para fazer uma série de pregações e ficar aqui um mês inteiro só a falar acerca do amor não seja fingido e quais são as implicações de um amor verdadeiro. Estava para pregar um ano só sobre isto, com vários textos, não só apenas sobre este versículo. Mas agora vejo. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E agora ele diz, não sejais vagarosos no cuidado. Literalmente significa isto no grego é, não sejam preguiçosos em trabalhar. Não sejam preguiçosos no serviço. É interessante. Não sejam preguiçosos a servir a Deus. O grego é um jogo de palavras que não dá para perceber no português, mas basicamente utiliza uma expressão que é contraditória. Não sejam rápidos, não sejam energéticos em ser preguiçosos. Estão a perceber? Não sejam energéticos, não tenham energia, não sejam rápidos, não se foquem em ser preguiçosos. Não gastem do vosso tempo para ser preguiçoso a servir. É interessante. Fala acerca de amor, fala acerca de dons, mas depois fala acerca de serviço. Deus dá dons a cada um de nós para, na igreja, usarmos e servirmos a igreja. Sede fervorosos no zelosos. Sede zelosos. A expressão zeloso é aquele que é incendiado. Quase como, estão a ver quando a chama vem e começa a consumir tudo? É isto que significa no grego. Então, há um jogo de palavras também aqui. Que é, não sejam preguiçosos, não sejam energéticos a ser preguiçosos, sede antes fervorosos. No quê? No Espírito. Nós estamos no mês de maio e estamos a focar-nos na questão do Espírito Santo. E este versículo tem falado ao longo deste tempo à minha vida e eu nem sequer planeei nada. Portanto, o facto de estar a lê-lo aqui hoje e no domingo vamos ter um culto de ênfase pentecostal porque é o dia de Pentecostes. Este versículo está aqui, mas não foi planeado. Portanto, até nisto o Senhor é misericordioso e gracioso porque Ele sabe todas as coisas. Vejam. Não sejais
vagarosos no cuidado, sede fervorosos no... A ideia é, tu e eu temos que ser zelosos para querer buscar o Espírito Santo, porque é a única forma de a última parte do versículo se cumprir verdadeiramente. E a última parte diz o quê? Servindo ao... Então a única forma de eu verdadeiramente servir ao Senhor é se eu for zeloso pelo Espírito e não for um preguiçoso que não quero servir porque me dá muito trabalho, gasto muito tempo, estou muito cansado, não tenho tempo nem vontade. Quem é fervoroso no Espírito quer servir a Deus. Quem é fervoroso no Espírito não consegue fazer nada mais a não ser pensar nas coisas do Espírito e qual é a oportunidade que nós temos de servir. Na igreja nós vamos ter que servir, porque ser igreja é servir. E quando eu digo na igreja não significa neste local especificamente. Pode ser nos vossos locais, nas vossas casas, mas a igreja, que são vocês e eu, quando saímos deste lugar, a extensão da IPT, isto é, a igreja IPT não está aqui confinada. A igreja IPT está em todos os lugares onde vocês estiverem. E eu? Você está cá? Se eu vou a algum lugar, está lá a igreja. No sábado, esteve um grupo de jovens da IPT ali em Benfica. Poderíamos dizer, foi a igreja de Benfica. Não foi. Foi a igreja IPT, foi a igreja de Benfica, mas no futuro não. No conjunto de tudo, foi a igreja que lá esteve. Nós somos a extensão. Temos a nossa igreja local, chama-se Igreja para Todos, somos a igreja local, mas onde nós vamos, mesmo que não seja na pontinha, continuamos a ser a igreja para todos. E ser fervoroso no Espírito é ter esta necessidade de buscá-lo, porque não dá. Irmãos, naturalmente, há pessoas que são mais... Há pessoas que não conseguem estar paradas. Há pessoas que têm esta capacidade e têm esta marca. E há pessoas que parece que só conseguem estar paradas. Também é outra marca. Mas buscar o Espírito Santo leva que um e outro tenham um equilíbrio, e aquele que serve apenas porque não consegue fazer mais nada, o Espírito leva-o a servir naquilo que é suposto servir. E aquilo que está parado, o Espírito impele-o para que ele não seja preguiçoso e sirva naquilo que Deus quer que ele sirva. Porque isto não tem a ver com fazermos muito. Tem a ver com sermos fervorosos no Espírito. E quando eu sou fervoroso no Espírito, eu vou pelo caminho que o Espírito assim pretende. Eu vou para onde o Espírito quer que eu vá. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao... Um mandamento é que nós sirvamos ao Senhor. Eu comecei a servir ao Senhor muito novo. Não a tempo inteiro. Mas dou graças a Deus, porque... E eu vim da Assembleia de Deus de Benfica. Comecei numa outra antes, mas aos 7 anos fomos para... Eu tinha 7 anos quando fui para a Igreja de Benfica. E eu, desde adolescente, que sirvo ao Senhor. É uma das coisas que... E não é porque eu sou bom. Por acaso, eu dou graças a Deus porque tinha pessoas tentavam investir. Mas nós também não rejeitávamos quando nos diziam, olha, no próximo tal sábado, na próxima reunião, és tu a fazer. Eu lembro do primeiro dia que dirigi. Não havia uma guitarra acústica, havia uma elétrica. E disseram-me assim, olha, hoje não há ninguém, és tu a dirigir a reunião de jovens. E eu a tremer que nem várias verdes. Falhei metade dos acordes. Ao menos foi mais ou menos afinado. Não é mau. Mas falhei. Mas sabem o que é curioso? Ninguém criticou. Ninguém criticou, porque também não havia mais ninguém para fazer. E apostaram, desafiaram-me, fiz, e depois houve outras oportunidades. E de repente o meu dom foi crescendo. Às quartas-feiras não havia ninguém para tocar baixo. Não dava uma para a caixa no baixo. Não interessa, não havia ninguém, tocava eu. Ficava todo contente, irmãos. Adolescente, eu ficava entusiasmado.
Isto é quase, agora eu vou dizer uma coisa, mas eu ficava entusiasmado se não aparecesse ninguém para tocar baixo à quarta-feira, porque assim ia tocar eu. E eu gostava, achava piada, eu gostava de tocar, eu queria a oportunidade. Depois deram uma oportunidade para a guitarra. E houve um dia que me deram num domingo. Aí é que foi espantoso. Mas tudo começa com sermos fiéis do pequenino. Mas hoje em dia, e não tem a ver só com os adolescentes, não tem a ver só com os jovens, é com todos. Às vezes a gente pergunta e a pessoa diz, não, isso para mim não dá. Como é que sabe? Já experimentou? Não, mas também não quero. Pois, isso é que é o problema. É que nós hoje rejeitamos servir a Deus porque não nos apetece. Porque dá muito trabalho. Mas quem é fervoroso no Espírito é o que for preciso. Olha, acho que não tenho jeito para isso. Se não há mais ninguém, bora lá. Já vos contei esta história e vou ligar isto e vou terminar. Vamos terminar por aqui. Já contei esta história, mas vou ligar à questão dos dons espirituais e à ideia que temos de Deus dar-nos oportunidades e nós podemos aceitá-las ou não. E quando nós aceitamos os desafios de Deus, coisas grandes podem acontecer. Lembro-me do meu professor, teve um professor no primeiro ano do Instituto Bíblico, o Dr. David Petz, e ele teve uma semana de ênfase espiritual, tivemos lá uma semana de ênfase espiritual, e ele esteve-nos a dar a doutrina do Espírito Santo. Ele tinha uma sebenta muito interessante, e depois nós líamos e estávamos a sebenta em casa, e depois quando chegávamos à aula, era mais as histórias e a forma como a aplicação da teologia acerca do Espírito Santo e aquilo que era a experiência pessoal dele. E era uma riqueza, porque não era só porque ele era um doutorado em teologia, tinha uma capacidade intelectual muito grande, mas não era por isso, era mesmo pela experiência espiritual dele e a ideia dos dons do Espírito, que era uma coisa que, não sei contra os irmãos, mas a mim interessa-me imenso, a questão dos dons espirituais. E ele falava acerca de um dom que ele tinha, que era o dom de interpretar línguas. E ele diz como é que começou, ele era um jovem, e diz que estava lá na igreja, e que havia sempre alguém que, numa determinada altura, em que... Os irmãos sabem aqueles momentos em que nós sentimos que Deus quer falar e parece que alguém começa a levantar a voz, mas nós não entendemos nada na mesma. E parece que fica a faltar qualquer coisa, porque nós entendemos que o Senhor quer falar porque há um temor e há um silêncio na igreja. Há alguém que levanta a voz e nós entendemos que Deus quer falar, mas depois falta a interpretação. E quando falta a interpretação, há um problema. Porque a igreja está desequilibrada. Porque nenhum de vocês fica edificado se eu falar em línguas. Você está cá? Se eu agora começasse a falar, agora dizia assim, irmãos, acabou-se a pregação, eu agora vou orar em línguas para vocês. O que é que vocês vão ficar a fazer? Não percebo nada do que o pastor está a fazer, vou orar para mim. Porque aquilo que eu disser, vocês não vão perceber. Mas se houver interpretação, aí já é outra coisa. E este professor pensou exatamente do mesmo. Ele disse, Senhor, parece que tu queres falar, mas ninguém tem a coragem de interpretar. E a tua palavra diz, quando há alguém levantar e falar em línguas, que haja interpretação. Porque o falar em línguas para nós, isso é edificação pessoal e fazemos-lo em casa. Podemos fazer na igreja também, mas levantar a nossa voz de pouco serve, a não ser que nós tenhamos a certeza que o Espírito está a dizer, olha, levanta a tua voz para falares em línguas. Isso é outra coisa. Mas quando nós levantamos a nossa voz, é suposto haver interpretação. E não havia. E ele diz que orou ao Senhor e o Senhor disse-lhe assim, olha, então interpreta tu. Não era esta a oração que eu queria. A resposta não era esta. A resposta era mais. Eu vou levantar alguém. Mas ele diz, então interpreta tu. E ele lá foi para o culto e lá aconteceu. E ele teve que decidir ali naquelas frações. Não é decidir, obviamente que ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Os irmãos que já foram usados nesta área sabem como é que funciona. A gente começa quase a tremer. A gente até treme literalmente por dentro e por fora. Se não abrirmos a nossa boca e se não falarmos. Porque é uma convicção absoluta do Espírito. Não dá para negar. Nós não ficamos com dúvidas na altura. Até podemos ficar com dúvidas no final. Dizer, se calhar isto foi... Mas na altura não temos dúvidas. É do Espírito e nós estamos a ouvir, não percebemos nada daquilo que a pessoa está a dizer e o Espírito está a dizer, olha, abre a tua boca e é isto que ele está a dizer. E ele fez. E acabou o culto. E ele ficou a pensar naquilo. Será que eu fiz bem? Será que não fui movido pelas emoções? Será que arrisquei e não deveria ter arriscado? Mas ele não se esqueceu, quem lhe tinha dito para interpretar tinha sido Deus. E diz que no final do culto chegou alguém que veio lá do fundo, começou a chegar ao pé dele e disse, olha, falou-lhe numa língua que ele não percebeu nada, basicamente foi isto. E o homem ficou a olhar para ele e disse, olha, não te entendo. E ele falou em inglês e disse, olha,
Curioso. Tu não sabes falar esta língua que eu acabei de te comunicar contigo? Não. Não faço a mínima ideia. Isto é engraçado, sabes? Porque eu sou de uma tribo, ele era de uma tribo em África, já não me lembro do nome, era de uma tribo em África, e ele diz que quando chegou à igreja, estava alguém a orar em línguas na língua dele. Era aquela senhora que estava a falar em línguas. E quando chegou o homem a falar em inglês, ele diz que fez uma tradução perfeita daquele dialeto que apenas aquele homem conhecia. Então ele estava a falar acerca das maravilhas de Deus, e havia uma pessoa que tinha chegado pela primeira vez à igreja e que ouviu alguém a falar na língua dele e ouviu alguém a traduzir. E nem a mulher sabia falar a língua, nem o homem. E aquilo foi espantoso. Obviamente que ele ficou contente. Mas qual é o ponto? O ponto é este. E se ele não aceitasse o desafio de servir numa área que ele não estava confortável? Você está cá? Ele serviu numa área que ele não estava, nunca tinha feito. Senhor, levanta alguém porque eu não tenho estes dons. Senhor, levanta alguém porque eu não sou. Mas quando é o Espírito e quando alguém é fervoroso, quem é fervoroso faz. Nós entraremos nisto para a semana. Mas a razão pela qual esta história funcionou foi porque este homem foi para casa e orou, perseverou na oração. Esta é outra marca de quem é fervoroso no Espírito. Tu não és fervoroso no Espírito porque dizes amém às pregações ou às músicas. Não és fervoroso porque bates palmas. Nem és fervoroso porque cantas na igreja. És fervoroso porque cantas na tua casa sozinho quando ninguém vê. És fervoroso quando levantas a tua voz e quando dobras os teus joelhos e choras lágrimas aos pés de Jesus sozinho, não apenas aqui neste lugar. Isso é a marca de quem é fervoroso no Espírito. Em casa, o teu tempo de oração ainda é maior e melhor do que aqui. Porque quem não ora em casa não consegue orar neste lugar. Quem não adora em casa não consegue adorar neste lugar. Quem não ama em casa não consegue amar neste lugar. Por isso é que eu digo sempre isto, meus irmãos. Aquilo que nós fazemos aqui durante a semana, seja à quarta, seja ao domingo, é uma expressão daquilo que tem que acontecer diariamente na nossa vida. E nota-se quando a igreja investe na oração e nota-se quando a igreja não investe na oração. E a razão pela qual nós estamos a ver o mover de Deus no nosso meio, não sei se os irmãos estão distraídos, mas eu tenho visto o mover de Deus no nosso meio. A razão pela qual nós estamos a ver, e não tem a ver com o sentimento, temos a ver aquilo que Deus faz, estamos a sentir a sua presença também, é verdade, e a forma como Deus está a manifestar no nosso meio, tem a ver com a busca que nós fazemos diariamente. Então, se tu queres ver coisas acontecerem, se tu queres sentir a presença de Deus, se tu queres ser cheia do Espírito, quem não é batizado, se queres ser batizado com o Espírito Santo, tens que buscar na tua casa, diariamente. Termino com isto. Quando fui batizado com o Espírito Santo, também foi na minha adolescência. Estava a falar disto no domingo, estávamos aqui a falar depois do almoço, e não... montei a história bem, que acho que já tinha pensado nela, mas acho que nunca tinha contado nem verbalizado. Eu lembro-me que estávamos em Fanhões, por isso Fanhões, Monte Esperança é um lugar muito especial para mim, porque foi lá que eu fui batizado. E lembro, foi num culto de fogueira, literalmente havia uma fogueira, e devia ter ali os meus 13, 14 anos, e estávamos a buscar o Senhor, e lembro-me de sentir aquilo que nunca senti, e é uma coisa inexplicável, não dá para explicar. Mas é interessante que o meu falar em línguas foi depois progressivo durante a semana. Eu fui para casa e fui impactado pelo Espírito Santo. Eu estava pronto para testemunhar. É o primeiro grande sinal de quem é batizado com o Espírito Santo. Está pronto para testemunhar, seja a quem for. E olha, para uma pessoa como eu era, que não falava com ninguém, estar pronto para testemunhar, fosse com quem fosse falar acerca de Deus, era uma coisa extraordinária. Mas quando fui para casa, eu continuei. Eu disse, Senhor, olha, aquilo que eu senti não pode ser só apenas ali naquele lugar, tem que ser também aqui durante a semana. E foi durante a semana que o dom de línguas se foi desenvolvendo. E a determinada altura, num dia que eu não estava à espera, perfeitamente normal, começo a falar em línguas. Mas mesmo a sério. Mas não foi nada, não foi preciso uma fogueira, não foi preciso alguém com guitarras, não foi preciso um pregador, não foi preciso estar com os amigos. Foi sozinho, no meu quarto. Foi logo naquela semana a seguir. E isto marcou, porque se nós buscarmos honestamente e clamarmos nas nossas casas, nos nossos quartos, nós não vamos precisar de vir ao domingo
para ser cheios. Porque nós vimos ao domingo já cheios. E agora, deixem-me-vos dizer uma coisa. Quando este lugar, há um domingo, estiver já cheio de pessoas cheias do Espírito Santo, meus irmãos, quem vai entrar não são aqueles que estão cheios de Espírito, são aqueles que ainda não têm o Espírito e vão correr para este lugar. Porque neste lugar estão as pessoas cheias do Espírito Santo. Que Deus nos ajude. Amém? Vamos ficar em pé enquanto a Sara...